a nossa semana. Aprendemos e assim praticamos, nós cristãos, os batistas em especial, que estar no domingo, na casa do Senhor, com a congregação, com os crentes, com os amigos, com os convidados, faz da nossa semana uma semana melhor. Portanto, eu quero convidar a todos vocês para ficarem em pé, e nós temos vários visitantes e convidados. Desde já agradecemos a presença de vocês. Nós queremos, em nome da nossa igreja, dar boas-vindas a todos vocês. Você pode se assentar mais uma vez em nome da nossa igreja. Muito bem-vindos. Os nossos internautas e radiovintes, queremos desejar também a todos vocês uma semana abençoada. Precisando do ministério da nossa igreja, na medida das nossas condições, nós queremos abençoar todos vocês. Entrem em contato conosco, estaremos prontos a recebê-los em nossos ministérios. Portanto, que tenhamos todos juntos um culto especial, porque o Senhor se faz presente. Curve a sua cabeça e vamos orar nesta hora ao Deus eterno. Senhor Deus, nosso Pai,
Cada instante que passamos na Tua presença, de fato, é um instante que acrescenta muito à nossa existência. Damos-te graças por este culto, por esta oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque nos chamaste para esta hora, para estarmos juntos aqui e juntos podermos exaltar e louvar o Teu precioso nome. Senhor, nós queremos Te agradecer os Teus cuidados demonstrados a nós de tantas formas diferentes. Tu tens estado conosco, Tu nos tens guardado, Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nos tempos de alegria e também nos tempos de angústia. Agora, Senhor, louvamos o Teu nome pela realização deste culto e pedimos que ao longo dele a Tua presença nos fale, nos abençoe, nos desafie, nos consagre, enfim, que a Tua presença se faça sentir em nossa vida e neste ambiente. Oramos, Senhor, também pelo nosso país, oramos pelo Brasil, nesta hora histórica que atravessa, uma hora de desafios, uma hora, Senhor Deus, de tomada de posição. Nós pedimos a Tua graça sobre o povo brasileiro, pedimos a Tua graça sobre os nossos governantes, porque sabemos que eles estão ali colocados pela Tua vontade e ali permanecerão enquanto a Tua vontade o determinar. Senhor, abençoa-nos mais uma vez, abençoa-nos como país, como pessoas, como igreja, como famílias, guardando-nos de todo o mal. Recebe o nosso culto, nós oramos no nome preciosíssimo do Senhor Jesus, nosso Salvador hoje, nosso Salvador sempre. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, louvemos a Deus cantando Eu Tenho um Chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Hoje aí, acompanhados pelos nossos adolescentes, né? Adolescentes com a corda toda, quer dizer, os violões deles com as cordas todas, e louvando a Deus conosco. Vamos cantar. Mesmo assim, duas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de me dar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de me dar. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, Jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe.
Nós vamos ter agora o nosso momento missionário, mas enquanto os irmãos se dirigem para cá, eu quero só lembrar aos irmãos que hoje pela manhã nós fizemos um pedido de oração em favor de um missionário no norte da África que está sendo perseguido no seu próprio país. E nós oramos e agora à tarde recebemos um comunicado do mesmo diretor de missões que nos fez o pedido, comunicando que realmente foi tudo mais fácil, o missionário foi liberado, mas que a gente continue a orar porque, sabe como é, né? As investidas vêm em ondas, então que a gente fique orando, mantendo essa guarda, essa vigília de oração em favor da obra missionária. Missões. Infelizmente, eu acho que nós estamos tendo um problema com o áudio do vídeo que nós queríamos passar. Mas o vídeo é sobre os refugiados. Hoje nós tivemos o missionário Cláudio Elivan, que foi o que deu a notícia agora de que o missionário foi liberto. Ele trabalha divulgando o trabalho missionário das nossas juntas de missões mundiais. Visitou, quem teve a oportunidade de ouvi-lo falar na União Atalaia hoje, foi impactado e convidado a participar mais uma vez na obra missionária. Há muito a ser feito. O mundo está em crise econômica, em crise de paz, em crise de esperança. E nós temos a esperança para levar ao mundo. Você está sendo convidado mais uma vez a participar da obra missionária. É um privilégio que nós temos de participar dessa obra. A obra não vai deixar de ser feita se nós não estivermos participando dela. Deus levantará outras pessoas para esse trabalho. Mas é nosso privilégio participar. Nós estamos sendo desafiados a participar através da nossa oração, sustentando os nossos missionários, que são 1.500 missionários em mais de 85 países, falando do amor de Deus, levando a esperança. Então, você, mais uma vez, está sendo chamado a participar através da oração, através da entrega da sua vida para a obra missionária e através de parte da sua vida, através de ofertas missionárias, para o sustento dos missionários que estão no campo. Vamos nos colocar todos de pé agora e vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Leve esperança. Está no boletim. Prontos? Todos juntos vamos falar? Leve esperança. E a nossa divisa: em seu nome as nações colocarão a sua esperança. E agora, com toda a vibração, vamos cantar o hino de missões mundiais. Esperança caminham em dor, quem há de levar
quem sem dizer levanto contigo o nome. Este nome dá consolo onde quer que for. Talvez a gente vá a um hospital, talvez a gente vá a uma experiência de desemprego, talvez a gente vá a uma experiência de perda de alguém especial para nós, as necessidades da semana. Como é bom cantarmos com os adolescentes, e agora ouvimos este arranjo através do Iero, dizendo que levando o nome com o Senhor, ou do Senhor conosco, nós podemos ter a esperança que pregamos aqui. Vivenciá-la é fundamental para a vida cristã, tanto quanto pregá-la neste local. Que seja essa a nossa esperança durante esta semana, na nossa terra, no nosso Brasil tão querido,
nas nossas casas e em todos os lugares onde nós estivermos. Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas missionárias neste momento. Para os nossos visitantes e convidados, nós não queremos constrangê-los. Esta é uma ação do cristão, em especial do membro da igreja, que ama esta igreja e sustenta essa igreja. Não é sua responsabilidade, mas é sim nossa responsabilidade. Portanto, o fazemos com alegria. Mas não se sinta constrangido nesse momento, é uma tarefa nossa dos cristãos e membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Entregaremos, portanto, dízimos e ofertas, cantando este canto, a música dos salvos. Vamos fazer assim. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus essa experiência da esperança. Temos alguns irmãos que carecem dessa esperança, do renovo físico, emocional, espiritual e, portanto, vale para cada um de nós intercedermos por eles. Se você observar em uma das páginas do nosso boletim, nós temos o Ministério de Intercessão com vários nomes ali. E nós precisamos interceder por eles. A Júlia está presente ali, não é, Júlia?
Fique em pé, Júlia, por favor. Nós temos orado pela Júlia durante algumas semanas. Estela, mamãe, fique em pé com ela também. Como é bom ver você com a gente. Júlia carece ainda das nossas orações, não é isso, irmã Estela? Nós precisamos continuar orando pela mamãe, pelo papai, familiares e em especial pela Júlia. Que bom ver você com a gente, tá bom? Estamos aqui à sua disposição, você sabe disso, tá bom? Estaremos orando pela Júlia também. Me permitam. Nós temos mais alguns pedidos. Precisamos orar pela irmã Alice Neves, a irmã Nádia Richa, de Sá Barreto, pelo irmão Marcos Vinícius, pela irmã Lígia, de Magalhães Pereira, e pela irmã Licínia Moreira. São pessoas que carecem juntamente com esta lista que está aqui em nosso boletim. Contamos com a compreensão dos irmãos, orando, intercedendo por esses irmãos. Nós vamos orar. Eu vou pedir para a irmã Rita Barreto vir ao microfone. A irmã Rita Barreto tem um ministério especial em nossa igreja, de intercessão, e eu tenho certeza que tem orado pela Júlia, lá nas Déboras, não é isso? E nós vamos agradecer a presença dela aqui e orarmos por esses outros irmãos. Com muita gratidão no coração, ó Deus, estamos aqui nesta tua casa para te render, ó Deus, honra, glórias, louvores, Senhor Deus, que somente a ti são devidos. O nosso coração se alegra, Senhor Deus, por ver aqui a Júlia, depois de tantas semanas, ó Deus, ausente, não somente da tua casa, mas também da sua escola, quando seu pai, sua mãe e todos nós estivemos muito preocupados com ela. Mas confiados, ó Deus, num Deus que é todo-poderoso, que tudo pode fazer, porque tem interesse nisso, nós agradecemos as melhoras da Júlia. Agradecemos também, ó Deus, porque tu tens cuidado também dos doentes desta igreja, pessoas de mais idade, e o Senhor tem protegido a família, tem dado força, tem dado vigor, tem orientado os médicos, tem orientado a equipe médica que cuida desses enfermos. Também te agradecemos, ó Deus, pelos familiares desses enfermos, desses nossos irmãos, quando passam momentos difíceis, Senhor, muitos com dificuldade até para acompanhar o seu ente querido. Mas nós sabemos que o Senhor coloca pessoas para guardar, para proteger, para ajudar, para ser companhia agradável, e por tudo isso nós te agradecemos. Te agradecemos também, Senhor, por esses dízimos e ofertas que aqui foram colocados para a expansão do teu reino aqui na terra e também para a manutenção da tua casa, Senhor Deus, a tua igreja local, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Abençoa cada um de nós aqui, também aos internautas, aos ouvintes do rádio, Senhor, aonde esta palavra, Senhor Deus, de pregação do teu evangelho estiver chegando, através desta igreja, pessoas sejam salvas e que o teu reino, ó Deus, seja expandido aqui na terra. Fica conosco no restante deste culto. Abençoa, meu Deus, essas irmãs que vão se batizar hoje, que elas sejam firmes em ti, jamais retrocedam, ó Deus, na decisão que tomaram de seguir a ti, ó Deus, até o fim de suas vidas. Muito obrigada, meu Pai, perdoa as nossas faltas, porque a Ti oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Rita, antes da irmã se assentar, a irmã pode dar um abraço na mamãe Estela, na Júlia, em nome da nossa igreja. Eu vou pedir para uma adolescente ou um adolescente também abraçar a Júlia. A Júlia faz parte do Ministério dos Adolescentes de nossa igreja e esse ministério tem orado por ela. Recebam os nossos abraços.
Eduardo. Levanta aqui um pouquinho. Queridos irmãos, queridos amigos, sempre que a igreja realiza batismos, ela vibra, porque a obra missionária constitui-se do ide, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. E depois Jesus diz, batizando essas criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, nós vamos ter nesta noite, daqui a pouquinho, mais alguns minutos mais, nós teremos duas irmãs que professaram sua fé em Cristo, sendo batizadas aqui nesse lugar designado, separado justamente para esse propósito. Mas antes do batismo propriamente dito, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós pensássemos por alguns momentos nos pensamentos da palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 32. Mesmo assentados como vocês estão, mas ainda assim, com toda a reverência possível, vamos ouvir a palavra de Deus que assim diz. Efésios 4, 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Portanto, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do vosso meio, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Algum tempo atrás, eu li uma história de um navio, um barco, que fazia o trajeto entre a cidade de Londres e a cidade de Portsmouth, na Inglaterra. Dá um pouco mais de 100 quilômetros, e as pessoas podem ir de trem, podem ir de carro, mas também podem ir com esse barco. E tinha lá um barco que sempre fazia esse trajeto, mas toda vez que ele ia ancorar, ele vinha tão loucamente conduzido, que quase sempre ele causava acidente, quase sempre, batia em alguma coisa,
Acho que o motorista, né, o piloto era meio barbeiro, e ele então entrava e batia em alguém, derrubava as coisas, e era uma tragédia. Tanto é que esse barco foi apelidado de quebra-tudo. Quebra-tudo. Ó, tá chegando o quebra-tudo aí, sai da frente. Não é? Sai da frente porque está chegando aí o quebra-tudo. E assim foi, a vida toda. Um dia o barco entrou e não quebrou nada. Um dia o barco entrou e ancorou bonitinho, direitinho, tudo certinho. E aí as pessoas perguntavam, mas o que houve? As pessoas já acostumadas com tanto desastre. E aí o marinheiro gritou lá de dentro, temos um novo capitão. Temos um novo capitão. Meus irmãos, meus amigos, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui nestes versículos que lemos em Efésios capítulo 4. Temos um novo capitão. Na verdade, o texto resumido diz, ele fala de 2 modos de vida, 2 modos com os quais se pode tentar viver neste mundo. Um desses modos é o modo gentio, Paulo chama o modo gentio, o modo pagão de viver. Os versos 17 a 19, 22 mostram como é esse modo gentio de viver. Por exemplo, no versículo aqui, 17, diz assim, portanto digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, os pagãos, os não crentes, em pensamentos fúteis. Pensamentos fúteis. Então você tem aqui uma descrição de como os incrédulos vivem, como os que não têm Deus na direção das suas vidas vivem. Eles vivem inicialmente com os seus pensamentos fúteis. A tradução de vocês certamente diz na vaidade da sua mente. E eu gosto da palavra vaidade, porque na Bíblia sempre vaidade significa vazio, é ausência de conteúdo. Então, os pensamentos do homem sem Deus são pensamentos vazios, são pensamentos fúteis, não levam a muita coisa, não constrói nada. Outra característica eles são entenebrecidos no entendimento, ou a minha tradução diz, obscurecidos no entendimento. Ou seja, o pensamento do homem longe de Deus é um pensamento tenebroso. E você sabe que a palavra tenebroso vem do latim tenebra, que quer dizer trevas. Então é um pensamento escuro, pensamento caótico, é um pensamento cheio de complicações, cheio de trevas, para dizer o mínimo. Paulo vai descrevendo mais ainda. Ele fala também que essas pessoas vivem, em terceiro lugar, separadas da vida de Deus pela ignorância, versículo 18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Olha que coisa triste, viver separado da vida de Deus. Como é que alguém consegue viver longe do seu Criador? Nós fomos criados para Deus, criados para viver para a glória dele, e agora o incrédulo, o pagão, prefere viver uma vida separado da vida de Deus. Mas ele diz mais, pela ignorância, é uma separação da vida de Deus, mas não é uma coisa assim, da qual ele não tenha culpa, ele optou por isso, ele tomou essa decisão de viver separado da vida de Deus. Geralmente quando se fala em ignorância, a gente pensa em falta de conhecimento, o que nos leva a apiedar-nos das pessoas, coitadinho, ele não sabia de nada, ele não tinha conhecimento, era um ignorante. Mas aqui a palavra ignorante pressupõe alguém que se determina a não querer conhecimento de Deus. É alguém que toma a decisão de continuar na ignorância. Eu não quero saber de Deus. E isso é muito triste. É muito triste. Mas tem mais características. Dureza de coração, diz o texto aqui também, né? Pela ignorância e pela dureza do coração. Olha, coração duro é uma coisa triste. Você lembra que Faraó, lá no Egito, não deixando o povo de Israel sair, ele tinha o seu coração endurecido, ele não queria se sensibilizar diante da vontade de Deus. E por falar nisso, outra característica aqui, olha, é a insensibilidade, versículo 19, havendo se tornado insensíveis. Os incrédulos, quando se distanciam de Deus, eles se tornam insensíveis, para com Deus,
insensíveis para com a palavra de Deus. Você pode ler a palavra toda para ele, não adianta nada. Deus pode falar ao coração dele, que ele não adianta nada também. É insensível. Insensível também para com as pessoas. Agora tem mais características. Versículo 19 diz: havendo se tornado insensíveis, entregaram-se, ou seja, tomaram a decisão de, entregaram-se à devassidão. Devassidão. Outra tradução dos irmãos certamente diz: entregaram-se à lascívia. Lascívia, o que é isso? É o procedimento de alguém que só vive para agradar a carne. Não pensa noutra coisa que não seja se corromper cada vez mais. E nós vemos aí hoje a internet facilitando demais o caminho dos pecadores, fazendo com que as pessoas errem e sem nenhuma crise de consciência. Então esse é o quadro, segundo o apóstolo, do modo de vida do ímpio, do incrédulo. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer como é que vivem os crentes, como é que vivem aqueles que deixaram Jesus entrar na sua vida. Ou seja, Paulo vai dizer como é que vão viver daqui por diante as irmãs Maria Eduarda e a irmã Ananda, que se batizam nesta noite por terem aceitado a Jesus. Olha o modo de vida delas. Aliás, seria suficiente que lêssemos o versículo 20, diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Elas vão viver da maneira como aprenderam de Cristo. E olha, de Cristo ninguém aprende a fazer coisa errada. De Cristo ninguém aprende a pecar, mas pelo contrário, Cristo nos ensinou a viver para Deus e não para o mundo. Mas quais são as características, segundo o texto, as características do modo cristão de viver? Rapidinho. Primeira característica do modo cristão de viver é uma vida renovada. Renovada. Versículos 23 e 24. E a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, o crente tem uma mente renovada, ele faz permanente faxina na sua vida, no seu coração, na sua mente, sempre em constante faxina. Assim como a senhora não deixa a sua casa sem faxina mais do que 15 dias, não é verdade? Alguns aqui fazem toda semana, mas outros por razões econômicas fazem semana sim, semana não. A faxineira tem que vir fazer o trabalho. Então a verdade é que nós também precisamos fazer isso na nossa vida espiritual. Temos que fazer uma faxina, porque facilmente camadas e camadas de pecado vão se acumulando em nosso interior, né? A vos renovar no espírito da vossa mente. Outra coisa, outra característica do viver cristão, a verdade. Versículo 25 diz assim: por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Abandonar a mentira. Irmãos, nós não podemos construir nada relevante com o tijolo da mentira. Não conseguimos. Uma família não se constrói duradoura se na base houver tijolo de mentira. Uma igreja não se constrói com o tijolo da mentira. Prova disso é Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, para o Espírito Santo, e foram punidos, como os irmãos sabem como foram. Então a mentira não faz parte. Uma nação também não se pode construir em cima da mentira. É preciso que a verdade transpareça. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. Você que tem o hábito de mentir, talvez pensando que a mentira seja algo inconsequente, não é inconsequente. Você sabe dos males que a mentira provoca. Uma terceira característica dos justos, eles vivem sem ira pecaminosa. Versículo 26, versículo 27 diz assim: quando sentirdes raiva, então é possível, né? É possível sentir raiva. Dirigindo neste trânsito aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, é impossível dirigir sem raiva. Quando sentirdes raiva, diz o apóstolo, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Ou seja, não fica remoendo aquilo não. Se um pensamento irado passar na sua mente, passa e vai embora. Não deixa aquele pensamento se aninhar no seu coração. Outra característica, vida honesta. Versículo 28 diz assim:
aquele que roubava, não roube mais. Eita! Como esse versículo salvaria o Brasil de tantos problemas. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Irmãos, não existe fortuna fácil. Ninguém fica rico jogando, roubando. Se ficar, é por pouco tempo, logo vai ser desmascarado. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha até o que repartir com quem está passando necessidade. Aquele que roubava, não roube mais. Esse é o ensino da palavra de Deus. Essa semana, nas revelações de gravações feitas pela Polícia Federal, nós vimos até assim, com vergonha, o diálogo entre o ex-presidente e o prefeito atual do Rio de Janeiro. Não estou mencionando para dizer quem está certo e quem está errado, mas eu estou mencionando por causa de uma coisa que o prefeito disse. O prefeito disse assim: presidente, quem está mexendo com isso aí lá em Curitiba são os crentes. Prestaram atenção nisso? São os crentes que estão fazendo essa perseguição toda aí. Irmãos, na hora eu sei que a palavra do prefeito teve assim um tom de ironia, um tom de deboche, mas para mim aquilo soa como um elogio. Soa como um elogio, alguém dizer que os crentes estão trabalhando para ter uma vida séria. Os crentes estão trabalhando, eles querem um país sério. Queremos um país sério, vida honesta. Aquele que roubava, diz a Bíblia, não roube mais. Se roubava até hoje, pare agora. Não roube mais. Mas tem mais. Outra característica, o versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Tradução antiga diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra estragada. E de novo, voltando às gravações obtidas, nós vimos que a boca de muitas de nossas autoridades é uma boca muito suja, não é? São palavrões que a gente nem quer que os nossos filhos falem. Eu tenho certeza que a senhora que tem os seus filhos, está criando os seus filhos, ou seus sobrinhos, ou seus netos, não quer que eles falem daquele jeito que os políticos falam. Irmãos, como é que alguém se comunica com aquele linguajar tão baixo? Mostra o que tem no coração, porque Jesus falou que nós falamos, a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de bobagem, o indivíduo vai falar bobagem, não tem outro jeito. Por isso, boca limpa é uma característica dos filhos de Deus. Tem mais, santificação, versículo 30, diz ele assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo. Como é que alguém pode entristecer o Espírito Santo? Pela opção pelo pecado, opção pela prática do pecado. O Espírito fica triste. O Espírito que Deus mesmo colocou dentro de nós vai se entristecer quando nós contrariamos a sua vontade. E tem mais, autocontrole, versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Autocontrole, nada de destempero, nada de perder a paciência com os irmãos e ficar bravo na família, na igreja, no trânsito, um lugar muito difícil de manter a calma, mas é sempre bom, é um desafio mantermos a calma sempre. E por último, em último lugar, nós temos aqui, irmãos, no versículo 32, pelo contrário, sede bondosos, um estímulo a viver uma vida de bondade, demonstrando bondade às pessoas, ajudando quem precisar de ajuda, compaixão e perdão. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é quando alguém aprende a perdoar. Porque se não aprender a perdoar, você não vai ficar nesse emprego em que você está muito tempo. Você vai ter que aprender a perdoar os seus colegas de trabalho,
o seu chefe, o seu subordinado. Se você não aprender a perdoar, você nunca vai ficar casado mais do que 1 ano ou 2 anos. Não vai ficar, porque dentro do casamento você precisará perdoar constantemente. Se você não aprender a perdoar, você não vai conseguir viver em sociedade. Se você for tirar satisfação com todo mundo que te dá uma fechada no trânsito, você vai acabar criando uma guerra. Então é preciso aprender a perdoar. E o apóstolo Paulo diz isso. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão, irmãos. Por favor, compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Nós temos um modelo, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Eu comecei com uma história inglesa e quero terminar com outra. A história de um homem chamado John Newton. Este homem foi criado sem os parâmetros da palavra de Deus. Foi criado no mundão brabo, 1700 e pouco. E ele vivia num comércio muito terrível, vamos dizer assim. Era o comércio de escravos. Ele ganhava a vida indo à África com seu navio e trazendo, capturando, comprando pessoas e trazendo para vendê-las na América, na Europa e na América. Então o que aconteceu? Basicamente nas Américas, na verdade. O que aconteceu é que um dia esse homem se converteu. Ele sentiu profundamente o seu pecado. Ele viu quanto ele estava errado em fazer aquilo que estava fazendo. E ele foi tomado pelo Espírito de Deus, ele se converteu a Cristo e foi batizado como essas jovens vão ser daqui a alguns minutos mais. Ele foi batizado também. E ele gostava muito de estudar, e ele se tornou um pastor, e depois ele gostava muito de poesia, e aí ele fez uma poesia que nós cantamos muito nas igrejas por aqui, você vê sempre em filme, todo filme americano quase sempre tem lá, Amazing Grace, né? Amazing Grace, é o hino que ele fez depois da sua conversão. Graça preciosa, graça admirável, amazing é admirável, graça maravilhosa que me tirou daquela vida e me deu uma nova vida. E ele depois deixou uma declaração por escrito, que seria muito bem a declaração que cada novo crente, essas irmãs inclusive, cada novo crente poderia fazer. A frase é a seguinte: não sou o que deveria ser, não sou o que eu gostaria de ser, não sou o que espero ser, mas pela graça de Deus, não sou mais o que eu costumava ser. Não sou o que deveria ser, não sou o que gostaria de ser, não sou o que espero ser, mas pela graça de Deus, não sou mais o que eu costumava ser. Que Deus abençoe estas irmãs que nesta noite vão ser batizadas. Vou pedir que elas entrem. Desce aqui, Maria Eduarda, por favor. Maria Eduarda está descendo devagarinho aqui, irmãos. Maria Eduarda é uma garota novinha, ela tem apenas ela tem apenas 14 anos de idade, né? Quando você faz 60, quem tem 40 está novinho, né? Ela tem só 14 anos de idade, e deu a sua profissão de fé, e ela chegou para a nossa igreja de uma forma interessante. A mãe dela era membro da igreja, e ela então começou, mas a mãe estava meio desanimadinha, né? Cadê a Aline, está por aí? Está ali. Ele estava meio desanimada do trabalho com o Senhor. E aí, chega para cá. E aí ela então começou a pedir à mãe, de uns 2 anos para cá, começou a pedir à mãe para vir à igreja. Minha mãe, me leva para a igreja, eu quero conhecer essa igreja. E aí a mãe foi trazendo, e aí ela foi participando dos cultos, e dos cultos ela foi também para as Mensageiras do Rei, que é uma organização, para você que não sabe, Mensageiras do Rei é uma organização para meninas de 9 a 16 anos, que ensina missões a essas meninas. E lá no currículo das Mensageiras, ela leu a história de Minnie Lou. Minnie Lou foi a missionária americana que trouxe as Mensageiras para o Brasil. Não foi isso? Eu não li não, mas ela me contou um resumo, parece que é isso. E ela gostou tanto da história que falou, eu quero, ela falou, ali eu me converti. Ela falou comigo agora há pouco. Ali eu me converti, lendo a história de Minnie Lou. Agora você pensa, né? Quem diria, um missionário que veio ao Brasil no início do século 20, 1920, 30, por aí, Minnie Lou, e trabalhou aqui muitos anos, e o resultado, estamos colhendo hoje aqui também, o resultado também das orações de muitos irmãos, certamente. Vou pedir que a mãe, a Aline, fique de pé, seu pai também está aí, né? Eu vi seu pai ali, ó. Vou pedir que ele fique de pé também, o pai está ali,
Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui prestigiar a sua filha. Ela está tão feliz hoje com a presença de vocês. Outros amigos, parentes, mensageiras do rei, cadê vocês, meninas? Fiquem de pé, por favor. Ali, cadê as mensageiras? Cadê as mensageiras? Estão lá atrás. As mensageiras estão ali também. Que bom, as amigas amigas dela, é isso mesmo, né? Tem mais alguém que está sentado que você quer denunciar? Pode denunciar. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês, e eu espero que vocês orem também pela Maria Eduarda, para que ela seja uma cristã. O desejo dela é ser missionária, olha só, já vai ser batizado, já sabendo que gostaria de ser missionária. Então nossa oração vai ser o quê? Que Deus confirme essa decisão daqui por diante. Irmã Maria Eduarda Santana de Souza, de acordo com a sua pública profissão de fé, ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso. Perfeito. Parabéns. Nossa próxima candidata é a irmã Ananda Senhoreto Nascimento. Tem do Nascimento? Tem do. Ananda Senhoreto do Nascimento. Pode chegar. Ananda é uma história maravilhosa também. Ananda tem pouco mais de 14 anos. A história da Ananda, irmãos, é uma coisa interessante, porque desconstrói um mito. Sabe qual é o mito? O mito é aquele que quando o jovem vai para a faculdade, ele acaba se afastando de Deus. Esse é um mito que se fala nas igrejas muitas vezes, se reproduz, se repete na igreja ad nauseam. Vai para a universidade, chega lá, fica incrédulo. Acontece em alguns casos, talvez porque não fossem crentes antes. Mas, por exemplo, com a Clarice e com a Roberta, não aconteceu isso. Fiquem de pé, por favor, Clarice e Roberta. Elas foram fazer veterinária ali na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e lá na sala de aula elas conheceram a Ananda as conheceu, ficaram amigas. Então, ao invés da incredulidade arrastar Clarice e Renata, eu falei Roberta? Desculpe. A Clarissa e a Renata, em vez de arrastar para a incredulidade, foi o contrário. As duas começaram a falar de Jesus para Ananda. Olha, pode sentar. As duas começaram a falar de Jesus para Ananda. E o resultado é que ela está aqui hoje sendo batizada, né? Eu achei até que ia demorar mais. Quando ela aceitou a Jesus, ela disse: eu não vou poder vir à classe dos novos crentes, que é domingo de manhã. E aí eu falei, então nós vamos começar aqui. Aí eu apresentei para ela a proposta do discipulado. Vou falar da proposta do discipulado agora, aproveitar o embalo, né? A proposta do discipulado é a seguinte, irmãos, ela foi uma espécie de cobaia. Ela sabe disso. Ela foi a primeira experiência que a gente fez aqui. Eu me reuni com ela aqui no gabinete pastoral várias semanas, passando para ela alguns estudos bíblicos. A gente fazia os estudos juntos, e ela já sabia que ao terminar aqueles estudos, ela teria a missão e a função de passar esse conteúdo para outros novos crentes. Olha, ela titubeou, ela reclamou, ela protestou, mas acho que por fim ela está topando, né, fazer o discipulado. Então o que vai acontecer agora é que ela vai arranjar alguém e eu vou conseguir outra pessoa agora para eu começar também esse ministério. Então daqui a pouco seremos ela e alguém, eu e alguém, seremos 4. Começamos só 2, seremos 4. Depois seremos 8, depois seremos 16. E assim vai se multiplicando até envolver a igreja toda, quanto possível. Ela está muito feliz porque o pai dela, seu Reinaldo, e a sua mãe, dona Marlene, e a sua irmã, a Mariana, e a sua vizinha, sua amiga, que se chama Dutti, estão presentes, vieram de São Paulo só para isso, irmãos. Olha só, por favor, fique de pé. Esse é o pai, né, a mãe e as amigas. Cadê as amigas agora? Cadê as amigas? As amigas, vamos lá.
quero os parentes. Ela quer ver todo mundo em pé. Ela trouxe gente até para a profissão de fé. Uma quarta-feira para a profissão de fé, ela encheu lá o banco. E hoje então está aí, 2 ou 3 bancos cheios, trazidos pelos amigos da Ananda. Muito obrigado para vocês também terem vindo, Deus abençoe vocês, né? Ananda, então, é essa pessoa de quem o reino de Deus espera. A senhora que me levou até... dona Eleni, cadê Dona Eleni? Fique de pé, Dona Eleni. Ela está ali, eu vi ali, Dona Eleni, esposa do Isidro. Fique de pé, irmã, rápido. Olha lá, ela está dizendo que foi assim, acabou o culto, irmão, acabou o culto, a irmã Eleni foi conversar com ela, estava sozinha ali, perdida, aí foi conversar com ela, e aí falou, vamos conversar com o pastor, e aí trouxe a Amanda a conversar comigo. Então obrigado, irmã Eleni também participou, né? Ela faz questão desse destaque nesta hora. Ore pela Ananda, o reino de Deus espera muito dela, ela realmente vai ser uma bênção. Ela tem uma cabeça fantástica, maravilhosa, aprende rápido, não esquece o que aprende, é uma beleza. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Irmã Ananda Senhoreto do Nascimento, de acordo com a sua pública profissão de fé, ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, irmãos, estamos nos encaminhando para o fim deste culto, e nós queremos agradecer a você, a sua presença aqui, você que veio de São Paulo, você que veio de mais de perto, né, que você continue, irmão, que você, crente, continue fazendo o que Clarissa e Renata fizeram. Seja uma luz, fale de Jesus na universidade, na escola, no trabalho, na oficina, no seu escritório, onde você estiver, dê um jeito de mostrar que Jesus faz parte da sua vida. E a você que está aqui nesta noite e que ainda não tem Jesus como seu Salvador, eu queria dizer a você o seguinte: aceite Jesus, chega de protelar, você não tem saída, ou você vai atrás de Jesus e é salvo, ou você se perderá para sempre, eu digo isso com tristeza. E a você que está aqui nesta noite, mas que ainda já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado, minha pergunta é: o que é que está atrapalhando? O que é que está dificultando você estar aqui, dentro do batistério, dentro da água, comigo, para ser batizado? De modo que eu quero convidá-lo, quero desafiá-lo a voltar-se para Deus, a voltar-se para o Senhor, assumindo um compromisso com Ele. Irmãos, oremos pelo irmão Antônio Borges e o irmão Marcos Vinícius. Esses dois irmãos, obrigado, irmão. Esses dois irmãos estão internados e a família do Marcos Vinícius precisa de voluntários para pernoitar lá com ele. Eles não têm, a família é pequena demais, precisa então desse suporte. O Borges, o irmão Borges, nem família tem. Então nós somos a família dele. Ele está no hospital Raul Gazola, em Acari, e quarto 511, enfermaria 511, se você puder ir lá ver. Se alguém quiser também se voluntariar para ajudar, procure a nossa assistente social, nossa irmã Miriam Peixoto, para que seja encaminhado a sua ajuda. A União Feminina Batista Carioca tem a sua assembleia no sábado, dia 2 de abril, na primeira igreja batista de Moça Bonita. O ônibus sai daqui da igreja naquele sábado de manhã. Se alguém quiser ir, procure a irmã Dilma Celina, fale com ela, que ela tem lugar no ônibus ainda para você. E na quinta-feira, dia 31, nós teremos às 18h30 a reunião plenária do Ministério Diaconal. Então Deus abençoe os diáconos também da nossa igreja. Patrícia agradece a Deus a vida de seu esposo, Francisco, que hoje completa 48 anos de idade. Que maravilha! Novo convertido que frequenta a classe do pastor. Patrícia, cadê o Francisco?
Sim, o Francisco aqui. Eu pensei que era o Francesco italiano, desculpe. É o brasileiro mesmo. O Francisco hoje está completando 48 anos. Pode vir aqui na frente, Francisco? Por favor, vem para cá. Você tem uma bênção para agradecer ao Senhor também? Venha para cá agora. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Então, essa é a Patrícia, a esposa. Olha, irmão, vou adiantar, hein? Enquanto ele está vindo aqui, Francisco, posso falar? Posso falar? O irmão Francisco agora também está se preparando para ser batizado. Na próxima vez que tiver batismo aqui, ele já queria ser batizado hoje. Quase por um triz ele já seria batizado hoje. Mas aí precisávamos de alguns acertos ainda. Então, na próxima ocasião em que a igreja tiver batismo, os dois estarão aqui também. É a mesma profissão da Ananda, né? Ele é veterinário também e ela conserta o dente da gente. Muito bem. Haverá cantina hoje após o culto, não é? Se Deus quiser, haverá a cantina, não saia correndo, fique aí. Você que nos visita, nós queremos conhecer você nesta noite também. Fique de pé aqueles que nos dão a honra da presença nesta noite. Membro de outras igrejas, membro de nenhuma igreja, muito obrigado. Tem ali o casal, tem esses irmãos que vieram em função do batismo da Nanda, ali também aquelas duas irmãs, muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Estela Mares, é a Júlia que está aí? A Júlia se recuperando, que maravilha. Vem para cá, Júlia, fica aqui do lado aqui, bênção para agradecer, né? Essa menina passou mal, irmãos, várias semanas aí, e o médico não descobria. Aqui também nós temos o irmão Durães, Luiz Durães, que teve cirurgia na coluna, e graças a Deus está aí, ó, ereto, de pé, né? Agradecendo a Deus essa bênção também. E eu queria agradecer também aos internautas, pode ficar aqui junto deles aqui, ó. Juntinho aqui, os internautas que também participaram do culto nesta noite. Nós temos dois irmãos, uma irmã da igreja que não tem podido frequentar por causa da idade, a irmã Leci e seu marido José Martins, e estão dizendo assim: querida primeira igreja, há 7 anos que a presença física nos separa, mas aos domingos à noite participamos do culto que nos serve como alimento espiritual para a semana. Com 91 anos de idade, não há disposição para grandes deslocamentos. Orem por nós e pela nossa família. Irmã Leci, Deus abençoe vocês aí, moram na Barra da Tijuca, e realmente o deslocamento de alguém nessa idade para cá, né, fica mais complicado, mas estamos orando por vocês. Tavares, de Araruama, agradece as orações, pois já foi operado. Favor orar pela recuperação total da saúde. De Campos do Jordão, São Paulo, Rogério e Mônica agradecem a intercessão da igreja pela nossa mãe, Nilda Helena Flores Pinto, esposa do pastor Ivo Teixeira Pinto. São orações que têm chegado ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado e vamos continuar orando. O Rogério é o filho do pastor Ivo. O pastor Ivo foi meu colega de turma e aqui está o seu filho, Rogério, agradecendo a Deus. De Valinhos, São Paulo, os irmãos Edgar, Esther Lemos e Adésia Carvalho agradecem ao Senhor pelo espírito missionário desta amada igreja. Agradecemos também pelo louvor que lhe foi prestado, que tanto nos edificou. Estamos orando pelas irmãs batizadas hoje. Olha, lá em São Paulo estão orando pelas irmãs batizadas hoje. Como é o nome das irmãs que foram batizadas hoje, vocês lembram? Maria Eduarda e Ananda. Não é Amanda não, é Ananda, com N, tá? N de nariz. De Itapemirim, Espírito Santo, Levi Lousada, de Cachoeiro Itapemirim. Ele agradece a Deus a linda mensagem. Obrigado, irmão Levi. E dos Estados Unidos, o pastor Roberto Souza e a irmã Zenilda, eles têm parentes aqui na nossa igreja também. O pastor Roberto é muito querido. Deus abençoe a igreja e ao amado pastor e a Peg. Muito obrigado, pastor Roberto e a Zenilda, que lá dos Estados Unidos participaram do culto nesta noite. Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus a vida desses irmãos. Aniversário hoje, 48 anos, parabéns para o irmão, Deus abençoe, ele dê muitos anos mais de vida neste mundo. Mais alguém que tem alguma bênção para agradecer, venha juntar-se aqui a esses, nós já vamos orar, então vamos ficar de pé e vamos ter essa oração. Depois da oração os irmãos se assentem, por favor, e nós vamos ouvir então o pós-lúdio, né, louvando a Deus. Senhor querido, damos-te graças pela vida de Maria Eduarda, e pela vida de Ananda Senhoreto, que nesta noite, Senhor, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por estas vidas, pela decisão que elas tomaram ao lado de Jesus. E pedimos, Senhor Deus, que essa decisão não tenha sido algo momentâneo, passageiro,
mas seja uma experiência permanente, de permanente caminhada com o Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa essas vidas, abençoa as suas famílias, seus familiares, seus colegas, colegas de trabalho, enfim, abençoando para que elas sejam testemunhas, sejam faróis acesos no seu trabalho, na sua família, mostrando aos outros que Jesus muda a nossa vida para melhor. Ó Deus, oramos também agradecidos pelo irmão Henrique, irmão Francisco, que nesta noite, neste dia, completa mais um ano de vida. 48 anos, Senhor, cuida do teu servo, cuida da sua família, da sua esposa, abençoa, Senhor, a decisão que eles tomaram também por Jesus Cristo, desejosos de serem batizados também eles na próxima ocasião. Guarda as suas vidas de todo mal, Senhor. Muito obrigado pela vida do irmão Luiz Durães, que teve essa cirurgia. Obrigado porque o teu servo está se recuperando a olhos vistos e a tua graça tem estado sobre ele. Obrigado também, Senhor, pela vida da Júlia Borborema, que passou aí uns dias mal de saúde, mas graças a Ti, ela está de volta à Tua casa e pedimos pela plena recuperação da Tua serva. Oramos pelos irmãos internados, irmão Marcos Vinícius e o irmão Antônio Borges. Cuida deles também, Senhor, aí nos hospitais onde eles estão, nesta ocasião, neste dia, guardando as suas vidas, Senhor, de todo mal, guardando também, no caso do irmão Marcos Vinícius, a sua família, a sua esposa, a sua filha, dando-lhes o suprimento emocional da Tua presença ao lado deles nestas horas complicadas. Oramos pelos outros irmãos, cujos nomes foram declinados ao longo do culto nesta noite, e despede-nos, Senhor, abençoando a vida de cada um aqui, levando cada um para os seus lares, para os seus afazeres na semana próxima, e mais uma vez oramos pelo nosso país, que seja um país temente a Ti, e que as pessoas procurem a graça do Senhor Jesus, porque o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor, Jesus Cristo, nosso suficiente Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, as consolações do Espírito de Deus, sejam com as irmãs que foram batizadas, Maria Eduarda e Ananda Senhoreto, sejam com os irmãos aniversariando hoje, esta semana, sejam com os enfermos e com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Quero assentar-se.
Música